pessoal, no vídeo de hoje vamos falar da parte da química orgânica relacionada a carbono quiral. A gente vai dar uma breve introduçãozinha para tirar algumas dúvidas. Eu tenho uma aula separada que fala sobre classificação do carbono, que tem essa parte de carbono quiral, só que eu reservei essa aula exclusivamente para falar sobre esse tipo de carbono, porque surgiram muitas dúvidas com o pessoal que assiste. Nós vamos falar mais especificamente sobre esse tipo de classificação de carbono. Bom, o carbono quiral, ele também é conhecido como carbono assimétrico, ou seja, está relacionado à simetria. Bom, quando alguma coisa é simétrica, quer dizer que ela tem porções que são iguais. Então, o carbono quiral é aquele que não tem essas porções iguais. Então, ele é completamente diferente, ele não tem porções que se repetem. Quiral é aquele que é assimétrico e também temos o oposto, que seria o carbono aquiral. Esse carbono aquiral, ele sim é simétrico, ou seja, ele tem porções que vão se repetir. O carbono ser considerado assimétrico, ou seja, quiral, ele precisa de ter 4 grupos ligantes diferentes. O carbono ele não faz 4 ligações? Então, ele precisa das 4 ligações simples e que essas 4 ligações simples estejam ligadas com grupos diferentes. Sendo assim, a gente não pode considerar quiral carbonos com duplas ou triplas, porque se o carbono tiver uma dupla ligação, ele só vai poder se ligar com 3 átomos diferentes. Se ele tiver uma tripla, ele vai ter uma tripla e uma simples, então serão 2 átomos diferentes. Ou se tiver 2 duplas, também 2 átomos diferentes. Se você olhar para o carbono e ele já tiver alguma insaturação, você já pode desclassificar ele na questão de ser quiral. Se identifica um carbono quiral, um carbono assimétrico, a gente vai mostrar que ele é assimétrico através de um asteriscozinho aqui, ó. Quando a gente acabar vendo que ele é assimétrico, a gente vai colocar esse asterisco aqui para evidenciá-lo. Bom, e quando a gente tem, então, carbono quiral, aquele carbono ali, aquele espaço é chamado de centro quiral. Vê como a gente vai identificar o que é o carbono quiral. Bom, aí eu coloquei uma perguntinha aqui. Todos os átomos diretamente ligados ao carbono precisam ser diferentes para ele ser considerado quiral? Não necessariamente. Para o carbono ser considerado quiral, ele precisa de grupos, e não apenas os átomos ligados a ele sejam diferentes. Temos exemplo aqui, que a gente tem um carbono quiral. A gente tem ele identificado aqui. Então, temos um carbono que está ligado a um OH, que é uma hidroxila. Temos um hidrogênio, temos um CH3 e temos um NH2. Então, temos 4 ligações e essas 4 ligações estão sendo com 4 grupos diferentes. De forma, a gente já pode caracterizar esse carbono sendo quiral. Nesse carbono, a gente já tem o carbono ligado a uma hidroxila, a um hidrogênio, a um CH3 e aqui nesse 4º grupo a gente tem ligado a carbono de novo. Peraí, então por que a gente tem esse asterisco aqui? Que indica que o carbono é quiral. O carbono aqui, ele é quiral porque os grupos são diferentes. A gente não vai considerar apenas esse átomo ligado aqui. Então é tudo que está ligado a ele. A gente vai circular tudo. A gente vai evidenciar esse carbono e tudo que estiver ligado a ele vai ser o nosso grupo. Então a gente tem 4 grupos diferentes aqui. Nesse terceiro exemplo, a gente tem uma hidroxila, um hidrogênio, um CH3 e um CH3 de novo. Repare que a ordem está diferente, mas se você ver, são os mesmos átomos ligados. A gente tem um carbono e 3 hidrogênios, um carbono e 3 hidrogênios. Então, a gente tem 2 grupos iguais. Se a gente tem esses 2 grupos iguais, a molécula já é considerada simétrica. A gente tem porções iguais. Então, essa molécula ela é aquiral. Vocês lembrarem que é sempre quiral e assimétrico. Aquiral e simétrico é que a gente sempre vai trabalhar com consoante mais vogal. Então, se a molécula ela é quiral, com Q, a gente vai ter que ela é assimétrica, com A, vogal. Se a molécula ela é
aquiral, então ela vai ser simétrica. Muito bom, tá tudo muito bonito. Vamos pôr na prática, porque nem sempre vai aparecer assim bonitinho, evidenciado, colorido para vocês. Então eu trouxe alguns exemplos aqui para praticarmos. Bom, essa primeira molécula aqui, vamos olhar carbono por carbono. Aqui a gente tem uma hidroxila, aqui a gente tem um carbono. Esse carbono ele já está fazendo uma dupla ligação aqui. Lembre-se que a gente precisa de 4 ligantes diferentes. Então, esse carbono aqui ele já é desclassificado. Esse segundo carbono aqui, ele está fazendo a ligação com esse grupo todo aqui, e estão faltando 2 ligações que a gente vai preencher com o hidrogênio. Então, esses dois aqui, essas 2 ligações que faltam são hidrogênios. Se a gente tem 2 hidrogênios, temos porções se repetindo. Se as porções se repetem, o carbono ele é aquiral, ou seja, simétrico. Esse carbono aqui, nós temos a porção do NH2, temos essa porção toda para cá, temos essa porção toda para cá e também temos um hidrogênio aqui, porque só temos 3 ligações visíveis, então o que faltar a gente preenche com hidrogênio. Sendo assim, a gente tem 4 grupos diferentes. 4 grupos diferentes caracterizam o carbono quiral. Marcar com um asterisco onde está o carbono quiral. O próximo carbono é esse daqui, onde a gente tem esse grupo todo ligado a ele, esse grupo aqui, a hidroxila e o hidrogênio. Concordam comigo que todos os grupos são diferentes? Então, esse carbono aqui também é carbono quiral. Ah, professora, mas pode ter mais de um carbono quiral? Sim, podemos ter vários carbonos quirais na molécula, assim como podemos ter nenhum carbono quiral na molécula. Aqui. Nesse carbono aqui, a gente tem essa porção toda aqui. Temos 3 ligações, então essas 3 ligações aqui, falta uma, então é um hidrogênio. Então temos essa porção, hidrogênio, essa porção aqui, que é um CH3, e essa outra porção aqui, que também é um CH3. Ou seja, esse carbono aqui, ele é aquiral, ele é simétrico, por conta dessas 2 porções aqui com CH3. Bom, aqui a gente tem carbono também. Só que nesses 2 pontos, a gente tem carbono ligado a 3 hidrogênios. Então, esse carbono, ele é aquiral. Nessa segunda molécula aqui, a gente já começa aqui com o carbono com dupla ligação. Então, a gente já exclui porque ele precisa fazer todas as suas ligações simples. Então, a gente já exclui esse e esse carbono. Quando a gente tem um carbono aqui na ponta, fazendo ligação simples, quer dizer que suas outras 3 ligações são com hidrogênio. Então, a gente já descarta também, porque ele é um carbono simétrico. Bom, aqui a gente tem um oxigênio. Aqui, novamente, nós temos um carbono para avaliar. A gente tem esse grupo todo aqui ligado a esse carbono, esse grupo todo, e estão faltando 2 ligações. Se estão faltando 2 ligações, a gente vai completar com 2 hidrogênios. Sendo 2 hidrogênios, a gente tem partes que se repetem. Nesse carbono aqui, a gente tem essa porção toda, temos um cloro aqui, que é o Cl, temos um CH3 aqui na ponta e o hidrogênio para completar as 4 ligações. Ou seja, temos 4 ligantes diferentes. Carbono quiral. E por último, a gente tem esse carbono aqui da ponta com 3 hidrogênios, ou seja, aquiral. Nessa quarta molécula aqui, a gente já começa com um anel aromático. Esse anel aromático está com várias duplas, ou seja, esses carbonos aqui não podem ser classificados como quirais nunca. Esse carbono aqui, ele está ligado com esse anel aromático, com essa porção todinha aqui, com esse CH3 e com hidrogênio. Então, temos que todas as porções deles são diferentes. Então, a gente tem um carbono quiral. Esse daqui a gente já discutiu sobre ele tem 3 hidrogênios, então aquiral. Aqui temos um carbono que faz dupla ligação, então aquiral.
esse carbono aqui, ele vai ter 2 hidrogênios ligados a ele, então ele é aquiral. Esse carbono aqui, ele tem essa porção todinha aqui ligada a ele, tem esse CH3 aqui da ponta, essa porção aqui e um hidrogênio que está escondido. Então são 4 porções diferentes. Temos outro carbono quiral. Esse aqui é um CH3, então aquiral. Temos um outro carbono aqui, que ele tem um CH3, uma hidroxila e essa porção todinha ligada a ela, além do hidrogênio que está escondido. Então, mais uma vez, temos um carbono quiral. Nesse quarto exemplo aqui, a gente vai começar por essa porção aqui aromática. Tem dupla ligação, tem dupla ligação. Então, nesses casos aqui, a gente não pode ter carbono quiral. Temos um CH3 ligado aqui que também entra nessa questão de ser aquiral, porque tem 3 hidrogênios. Vamos lá, então temos esse carbono. Esse carbono aqui, ele faz ligação com CH3, com essa porção para cá, essa porção aqui é aromática e com o hidrogênio que está escondido, ou seja, temos um carbono quiral. Nesse carbono aqui, a gente tem a hidroxila, essa porção todinha aqui, essa outra porção aqui e o hidrogênio. Então, mais uma vez, nós temos carbono quiral. Esse carbono aqui ligado ao oxigênio tem dupla ligação, então a gente já descarta. Esse também, dupla ligação, descarta. Esse também. Aqui na ponta a gente tem o caso do CH3 mais uma vez. Surpresa de muitos, ou não, a gente também pode ter carbono quiral em ciclos. Bom, olhando aqui, a gente tem esse carbono aqui, que está faltando 2 ligações, então são 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Então, esses 4 carbonos que temos aqui, eles não podem ser carbonos quirais. O que sobra é esse carbono aqui. Esse carbono aqui, ele está fazendo ligação com CH3, com um oxigênio, com esse carbono aqui que está ligado ao restante da cadeia e com um hidrogênio. Mas como que eu vou saber se num ciclo a gente tem carbono quiral ou não? Bom, então a gente vai analisar se os lados vão ser iguais ou não. Para cá, a gente tem carbono ligado a outro carbono, ligado a outro carbono, carbono, oxigênio. Se a gente for para o outro lado, aqui a gente já tinha um carbono ligado para cá. Nesse caso aqui, a gente tem um oxigênio. Então, esse lado e esse lado já são diferentes. E temos um CH3, que também é diferente dos outros lados, e o hidrogênio. Então, nesse caso aqui, esse carbono também é quiral. Caso eu tivesse um carbono desse jeito, sem o oxigênio, o carbono em questão, ele seria aquiral. Ah, professora, mas por quê? Se eu começasse a contar para esse lado ou para esse lado, a gente ia ter a mesma coisa. Então, se eu começasse para cá, CH2, 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 e voltava para o mesmo. Se eu começasse para o lado de cá, no sentido horário, CH2, 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 CH2 e voltava para o mesmo. Então, nesse caso aqui, a presença desse heteroátomo mudou tudo. Nesse último exemplo aqui e ver se realmente ele tem carbono quiral ou não. Bom, a gente tem aqui 2 hidrogênios ligados, 2 hidrogênios ligados, 2 hidrogênios ligados, 2 hidrogênios ligados, aqui também e aqui também. Então, o que sobra seria aqui e aqui. Bom, aqui a gente tem CH3, OH. Opa, já temos 2 ligantes diferentes. Agora, falta saber, se eu for para um lado, eu vou ter a mesma coisa que se eu for para o outro lado. Então, aqui a gente tem CH2, CH2, CH2. Então, temos CH2 se repetindo 3 vezes. E um CH
com uma ramificação. Se a gente for para o outro lado, CH2, CH2, CH2 e um CH com a ramificação. Vixe, esse daqui não é um carbono quiral. Porque se eu for para um lado ou para o outro, eu vou ter a mesma configuração. Então, ele é considerado igual. Agora, se eu colocasse a ramificação em um lugar diferente, por exemplo, se eu colocasse a ramificação aqui, nós teríamos carbono quiral. Esse carbono aqui, ele ia ter CH2, 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 ramificação, e para cá ia ser CH2, ramificação. Opa, então para cá e para cá a gente teria destinos diferentes. Então esse carbono seria quiral. Bom, e agora surgiram outras opções, né? A gente tem esse daqui, ele tem um CH3, temos a porção para esse lado, a gente tem CH2, temos um carbono ligado à hidroxila, CH2, CH2. Para cá a gente tem CH2 e ramificação. Então, indo para esse lado é diferente de ir para esse lado. Então, também temos carbono quiral aqui. E nesse carbono aqui? Esse carbono aqui, se a gente for para cá, a gente tem 3 CH2 sequenciais e um carbono ligado a um CH3 e um CH2. Se a gente for para o outro lado, a gente tem um CH2 só e uma ramificação, ou seja, também temos porções diferentes. Lembre-se que a gente tem, nesse caso aqui e nesse caso aqui, os hidrogênios escondidos. Então, a gente tem os 4 ligantes diferentes. Lembre-se de sempre fazer essa avaliação. Nesse vídeo, a questão do carbono quiral fique mais clara para vocês. Nós vamos voltar nesse tema quando a gente chegar em isomeria. Mas, por enquanto, esse tema vai ficar guardadinho na cabeça de vocês até que a gente precise dele novamente.